Fala, meus caros, como é que vocês estão, hein? Vamos lá, finalmente o Futebol Clube do Porto anunciou seu novo treinador. Vem da Itália com 36 aninhos, a minha idade, Francesco Farioli, para substituir Martin Anselmi, que foi mandado embora depois do Mundial de Clubes. Aliás, depois do fiasco no Mundial de Clubes, o Farioli agora vai ser o comandante. Nessa segunda-feira nós tivemos a apresentação oficial com coletiva de imprensa, como manda o figurino ali no Olival, né? Tivemos algumas declarações interessantes, principalmente do presidente do Porto, André Vilas-Boas, falando em termos de investimentos, que o Porto vai tirar o escorpião do bolso e vai talvez ter o mercado mais gastão, entre aspas, da história, né? Ou seja, vai ter que contratar, vai ter que abrir os cofres do clube, algo que não conseguiu fazer nesse primeiro ano para ajustar as contas, e apresentou o Francesco Farioli, que vai falar inglês, né? Pelo que eu entendi ali, nem italiano, muito menos português. Acho que a comunicação inicial com os adeptos, com a imprensa, com os jogadores será feita em inglês. Tá tudo certo, tá tudo bem, vai rolar como de costume, mas não é por aí que a gente vai começar esse vídeo. Em primeiro lugar, dizer, e eu vou ser muito sincero aqui, eu assisti alguns jogos do Ajax, ou do Ajax, como se fala no Brasil, nessa última temporada, mais por curiosidade, mais por ter amigos, enfim, lá no clube. E também vi poucos, mais alguns do Nice, quando ele comandou o Nice, que acabou na quinta colocação do campeonato francês, né? Inclusive vi o jogo que ele vence o Paris Saint-Germain, e eu não tinha muita base para comentar sobre o trabalho do Francesco, e quando um jornalista que cobre o Porto não tem muita base, ele precisa se informar. E eu fiz isso nos últimos dias. Então eu conversei com algumas pessoas, jogadores que trabalharam recentemente com ele, inclusive, 2 jogadores, algumas pessoas do mercado, analista, enfim, scouting, para entender mais ou menos o perfil do Francesco Farioli e quais eram as principais diferenças, porque eu acho que essa é a grande pergunta do adepto portista agora, né? Pô, um treinador jovem, com novas ideias, promissor, mas que ainda não fez um grande trabalho consolidado em outros lugares, no futebol europeu e tal, ainda não foi campeão de muita coisa. Parece um pouco o Martin Anselmi 2.0, se a gente for pegar nessa lógica. Mas eu queria entender exatamente as diferenças para não passar para vocês aqui uma impressão errada. E eu acho que, conversando com as pessoas que eu conversei, eu entendi várias dinâmicas e eu quero falar sobre elas agora. Quero falar sobre o perfil. Em primeiro lugar, muita gente pode achar que o que derrubou o Anselmi no Porto foi apenas a insistência dele numa forma específica de jogar, ou foi apenas as exigências dele em termos de contratações de jogadores específicos para que funcionasse no sistema. Mas não foi só isso. Tá? O que eu tenho de informação é que o Anselmi, além disso, e além de ser pouco adaptável, também tinha um discurso diferente do que era passado para os atletas, e também tinha um discurso muito bonito em frente das câmeras, com uma postura muito diferente do que se imagina do Porto dentro de campo. Óbvio que os resultados aconteceram, goleadas para o Benfica, a forma com que o time foi eliminado no Mundial, perdendo do Inter Miami da forma que perdeu, enfim. E isso acaba, dentro do futebol, a gente sabe que funciona assim, com o resultado o cara cai. Mas não foi só isso. Relacionamento com os jogadores não era bom, ele não conseguia aproveitar o que o Porto tinha para lhe oferecer, e as coisas foram se deteriorando em vários aspectos, inclusive no aspecto de contratações. Tanto que houve uma quebra de confiança, e nessa quebra de confiança, o presidente, os diretores, a cúpula de futebol do Porto resolveu fazer o seguinte: ó, eu não vou iniciar a época com ele, porque eu vou ter que preparar uma equipe para ele, e depois pode ser que não seja com ele que a gente vai terminar. Preciso de uma lufada de ar fresco, como se fala aqui em Portugal, então nós vamos procurar outro nome, e um nome que já agradava, mesmo antes de contratar o Martin Anselmi, era o nome de Francesco Farioli. Pois bem, quem é Francesco Farioli? Rapidamente, para quem vai cair de paraquedas aqui e não sabe nem quem é. O Farioli foi goleiro quando jogava, guarda-redes,
Não foi um guarda-redes de topo, muito longe disso. Depois, em paralelo, cursou um curso de filosofia, e eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu tô vendo muita gente romantizar isso. Mas, amigo, a primeira porrada que tomar no campeonato, o Platão cai para trás, né? Assim, calma, não é por aí. Não é porque ele fez filosofia, não é porque ele é apaixonado por uma forma empírica do futebol que as coisas vão funcionar. Mas esse é um percurso curioso que a gente tem que mencionar aqui, porque está sendo bastante especulado, não, comentado na imprensa e tal. Mas, de qualquer forma, ele começa a trabalhar com o De Zerbi, né, como preparador de goleiros. A tese dele de doutorado, acho que é sobre como o goleiro tem que se comportar e tal, mais nos aspectos filosóficos. Acho que isso que chama um pouquinho de atenção. E depois ele vai fazendo um percurso de auxiliar, passa pelo Qatar Academy e tal, e depois vai para o futebol turco, se emancipa ali, né? Começa o seu próprio caminho, a sua própria trajetória, e vai para o Nice, onde ele se destaca até a melhor defesa do campeonato, termina em quinto lugar, consegue, com a equipe francesa, derrubar o Paris Saint-Germain em uma outra ocasião, consegue, enfim, fazer uma boa campanha, e vai para o Ajax na temporada passada, tentar fazer com que o Ajax, e olha que nós estamos falando de um dos piores times holandeses, né, de um gigante holandês, de um gigante europeu, adormecido muitas vezes é verdade, mas de um clube tradicionalíssimo da Holanda, mas que vivia um momento muito ruim da sua história. Então ele é contratado para implementar a filosofia dele ali de trabalho e como uma promessa. Assim como Martin Anselmi, e eu não quero que vocês tenham dúvida nenhuma disso, o Porto apostou mais uma vez numa promessa. Só que há promessas e promessas. Obviamente que muita gente defendia, e eu também via com bons olhos, o Porto agora ir num tiro mais certo, porém, me parece ser o que o Vilas Boas quer fazer é trazer um cara mais novo, com um trabalho e um pensamento de futebol mais autoral, que se adapte melhor do que o Anselmi naquilo que é a filosofia do clube. Eu acho que esse é o projeto para o Farioli e por isso essa aposta. Esse trabalho no Ajax termina de uma forma dramática, porque ele acaba perdendo um campeonato que estava ganho, né? 9 pontos de diferença para o PSV Eindhoven e fez 1 ponto apenas nas últimas 5 rodadas. Conversando com gente de dentro que esteve na campanha, muita gente diz que não foi culpa dele, que foi ali uma quebra emocional, ao estilo do que o Botafogo teve antes de ganhar tudo na temporada passada no futebol brasileiro e que as coisas não funcionaram mais, não era para ser e não aconteceram. Mas é óbvio que entra na conta dele e tem que entrar mesmo, né? Tem 9 pontos de diferença, perdeu o campeonato dessa forma. Se fosse aqui em Portugal, se o Porto passar pelo que o Ajax passou, é um escândalo. Então, enfim, é importante a gente frisar esses percursos, essas caminhadas, porque no final das contas é um treinador promessa. Tem 36 anos e que vai errar e vai acertar. Talvez, agora com essa experiência que ele tenha tido no Nice e no Ajax de perder, faça com que ele evolua para vencer. Talvez. Mas não se engane, é uma promessa. O Porto está mais uma vez apostando. Dessa vez eu acho que aposta um pouco melhor. Um pouco não, muito melhor. Primeiro, pelas características do Anselmi e um treinador sul-americano que nunca venceu nada grande no futebol sul-americano, teve uma oportunidade no Porto que outros que venceram no futebol sul-americano não tiveram. Falei disso, inclusive, no podcast Ataque Rápido do 00. Então, meio que caiu de paraquedas por uma questão empresarial, por uma aposta, enfim, mas que não fazia muito sentido. Não conhecia o clube, não entendia muito bem a dinâmica do futebol português e caiu ali. O Farioli tem uma coisa diferente. O Farioli já tem experiências em equipes europeias e o Farioli me parece ser, por aquilo que eu conversei, uma pessoa mais maleável e num trato melhor com os atletas. Isso é meio caminho andado para você conseguir fazer com que os atletas confiem no que você quer para dentro de campo e executem o seu plano. Outra coisa, ele é mais adaptativo do que o Anselmi. Primeiro, no sistema de jogo. Tudo bem que para mim nunca fez muita diferença essa questão de 3 zagueiros ou não,
É uma coisa mais autoral, que o Porto não estava acostumado, mas era de se trabalhar e se você convence os jogadores, as coisas iam fluir. Não foi o caso. Mas o Farioli é um treinador que gosta do 4-3-3 num formato mais tradicional, né? Isso já ajuda bastante. E é mais adaptativo para aquilo que tem em mãos. Inclusive apostando, como fez agora recentemente no Ajax, nas categorias de base. Ou seja, se ele não tem o que ele quer na equipe principal, ele vai buscar na base e tenta lapidar jogadores mais novos. Isso o Porto precisa muito. Fez isso com alguns jogadores de 17 anos, por exemplo, no Ajax nessa última temporada. O Porto precisa bastante disso. Porque por mais que o presidente diga que vai abrir a mão agora e vai fazer um mercado histórico, mesmo assim o Porto ainda precisa de fôlego e vai muita gente sair também, muito provavelmente, nesse mercado. E olhar para a formação é um fator, para mim, fundamental para o próximo treinador do Porto e seria, então, para o Farioli. Mesmo assim, ele é um treinador que vai fazer e já deve ter feito exigências a nível de contratações, contratações essas mais adaptáveis à realidade do clube. E aí que eu acho que é um trabalho importante não só do Farioli, mas de quem trabalha com ele. Você não pode ir nos consolidados, você tem que ir naqueles que estão no meio do caminho para conseguir lapidar e tentar encontrar jogadores a um preço mais interessante para essa realidade do Futebol Clube do Porto. Pois bem, em termos de estilo, estava falando do 4-3-3. É um treinador que começa os seus trabalhos pelo sistema defensivo, né? Ou seja, se ao chegar na casa, a casa estiver desarrumada no sistema defensivo, ele não vai insistir apenas em implementar processos ofensivos sem esquecer dos buracos deixados lá atrás. Isso eu acho que é um ponto de partida muito importante, porque no trabalho do Anselmi, a gente via que o time queria fazer uma coisa, não respeitando os processos defensivos e sofrendo muito com isso. Porto tomou muitos gols durante a passagem do Anselmi e a gente via erros após após jogo, sendo cometidos da mesma maneira. Então é um treinador, perdão, italiano, e eu ouvi de uma pessoa, abre aspas, é um treinador que quando tem que colocar a bunda, o rabo, lá atrás e se defender a italiana, não tem problema nenhum em fazer isso. Ou seja, ele é um treinador adaptável nesse sentido. Eu acho que o Porto precisa sim ter um sistema defensivo mais sólido. Isso faz parte também daquilo que a gente fala do DNA, do ADN do clube. Outra parada em relação a treinos. Hoje em dia, os treinos curtos são vistos com bons olhos pelos jogadores. E ele é adepto disso. Ou seja, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora de treino com muita intensidade e muita bola. Treino com muita bola. Muitos vídeos explicativos durante toda a semana, porque ele não gosta de parar o treino muitas vezes. Cara, isso, conversando com muitos jogadores, não só sobre o Farioli, mas sobre outros tantos treinadores, o que o jogador mais odeia, a maioria, é o cara que fica parando o treino toda hora para acertar posicionamento. O que ele faz? Aula de vídeo, assim como o Jorge Jesus, por exemplo, aula de vídeo, e quando vai para o campo, tenta parar o menos possível para que os processos e a dinâmica não sejam ali quebrados, né? E para que ele possa colher mais material de vídeo para ensinar os caras nessas aulas. Então, muito trabalho de vídeo e um treino mais curto de mais intensidade. Muito importante isso para a gente realçar. Gosta muito da função do goleiro, isso até por ter sido goleiro, mas gosta de um goleiro construtor. E utiliza muito o goleiro para atrair marcação do adversário e libertar espaços no campo. Quando a indicação é dada para o goleiro vai esperar a primeira pressão do atacante para aí sim ou libertar nos laterais, mas mais do que isso, tentar encontrar o médio no espaço livre. Sempre a saída vai ser mais prioritariamente pelos médios do que pelos laterais. Pelos laterais, fica muito óbvia a saída muitas vezes, porque o lateral quebra na linha aqui e não consegue ultrapassar as linhas de pressão. E os médios não. Se o médio recebe livre, ele consegue dinamizar melhor, porque aí outro jogador vai ter que sair para marcar o médio e ele vai conseguir abrir a bola ou na ponta, ou vai conseguir acionar um outro jogador de meio campo. Enfim, o jogo mais fluido. A transição um pouquinho
mais acelerada, menos toque de bola ali, mais atração da pressão para sair de uma forma mais verticalizada. Ele gosta muito de centroavantes fixos, ou seja, o Samu com ele deve render muito mais do que estava rendendo com o Anselmi. Porém, o Samu também precisa aprender a fazer outras dinâmicas. O Anselmi não conseguiu com ele aperfeiçoar, especialmente baixar, conseguir receber essa bola, parar o jogo, pensar o jogo e tentar as melhores soluções. Vamos ver se o Farioli vai conseguir. Entretanto, ele vai preparar o jogo para que o Samu seja o homem da ponta final da lança. Ele disse na apresentação que tem posições já claras para fazer os investimentos e contratações. E ele também já tem uma lista de nomes muito clara na cabeça dele em relação a isso. Portanto, alguns pilares que eu falei aqui, citei só para relembrar. Bom relacionamento com os atletas, muito bom. Respeita as folgas dos jogadores, enfim, cobra quando tem que cobrar, nível de exigência, mas tem realmente um relacionamento muito melhor. Vídeo ao que o Anselmi deveria ter, né? Enfim, um cara mais adaptável em termos de jogadores que tem nas mãos e estratégia de jogo. Mais defensivo, priorizando a defesa num primeiro momento para depois implementar processos ofensivos. E que, de uma certa forma, já tem mais experiência no contexto europeu. São alguns pilares, tem outros, mas a verdade é que eu vejo com bons olhos a contratação do Farioli. De todas as pessoas que eu conversei, todos elogiaram muito. Se vai dar certo, é uma outra questão, porque depende muito de uma adaptação. Ah, mas ele não conhece o futebol português. Pronto, estão tentando trazer o Lúcio para ficar do lado dele e ser um auxiliar. Acho muito bem trazer alguém que conheça o contexto do clube, que conheça o contexto da liga, mas tem que ser alguém também que comunique bem com o Farioli. Não adianta trazer um cara que pensa totalmente diferente dele, com personalidade forte, que de repente, meu irmão, vai chocar ali e o trabalho não vai funcionar. Lembremos que o Ruben Amorim, quando foi para o Manchester United, não quis ficar com o Ruud van Nistelrooy na sua comissão. Isso tem um motivo, né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda, mas eu vejo com bons olhos você tentar trazer alguém. E também acho assim, conhecer a liga é importante? Mas eu acho que mais do que conhecer a liga é você conseguir se adaptar ao seu time. E eu acho que essa é a principal diferença do que foi o Anselmi e do que pode entregar o Farioli. Vamos esperar o mercado de transferências do Porto e esse início. Mas eu confesso que estou, diferentemente, vocês sabem que eu falei isso lá no início do Anselmi, um pouco mais animado para ver um Porto mais com cara de Porto, mais competitivo e, enfim, conseguindo brigar lá em cima da forma que tem que ser, assim como o Sporting, assim como o Benfica. Veremos.